Olá pessoal, eu sou Flanker Taedes, esse é o canal Historiando a Verdade. Hoje eu vim falar da Venezuela, né? O porquê de toda a crise, quando surgiu, por que surgiu, né? Vale lembrar que antes de Hugo Chávez, a Venezuela tinha a maior favela do mundo, né? A Venezuela era totalmente submissa aos Estados Unidos e tinha todo o domínio de seu petróleo, cuja Venezuela é a maior produtora, é a maior reserva de petróleo mundial, na mão dos Estados Unidos, né? Hugo Chávez tenta dar um golpe militar em 98, não consegue, não é bem sucedido, mas pelas suscetíveis crises, né, que aconteciam na Venezuela, a miséria absoluta que vivia a Venezuela, levou Hugo Chávez ao poder em 2001, né? Hugo Chávez chega ao poder em 2001 e aí é uma história que a gente fala sempre. Eu tenho um livro aqui que fala, A Guerra Civil na França, de Karl Marx, né, que fala que a primeira vez que um governo da classe trabalhadora chegou ao poder foi na Comuna de Paris nos anos de 1870. Durou 40 dias, porque não se quer pessoas que venham da classe trabalhadora no poder, né? Então Hugo Chávez chegou ao poder em 2001, em 2002 tentam dar um golpe nele, patrocinado pelos Estados Unidos, né? Ele é tirado do poder durante um dia, né? Ele é colocado numa base aérea para ser levado para os Estados Unidos, mas o povo venezuelano reage, vai para as ruas, tenta derrubar o palácio do governo, né? E os soldados de baixa patente também se rebelam quanto ao generalato, né? O grupo de generais, de oficiais, e retomam, né, a autonomia da Venezuela e reempossam Hugo Chávez, né? De lá para cá, Hugo Chávez reestatizou, né, retomou todo o domínio do petróleo e de outras riquezas minerais que a Venezuela tinha, que estavam na mão de estrangeiros, né? E começou a melhorar a condição econômica do país, né? E o que acontece hoje? Hugo Chávez morre, ele ficou de 2001 a 2013, quando morreu, e uma morte suspeita, né? Acredita-se que o câncer que ele obteve foi gerado por algum envenenamento, né? Mas ele era o simbolismo do bolivarianismo. Para quem não conhece, Simão Bolívar foi um dos heróis da independência da América do Sul, né? Tanto ele quanto Pancho Villa e dentre outros, né? Castilla e por aí. Bolivarianismo significava o quê? Né? Um novo socialismo, embora deturpado, né? Mas que começou a dar poder econômico para a classe trabalhadora. Para você ter uma ideia, hoje, a Venezuela, ela fornece 6 milhões de cestas básicas à população mais pobre. E é um país que tem 30 milhões de habitantes. O que eu acho estranho é que a imprensa brasileira, ela surte efeito usando a frase de Goebbels: uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E aí se chamam de ditadura, mas o presidente é eleito, né? Se chamam o pessoal está passando fome, está na miséria. Calma aí, gente. Vamos pensar. O Brasil voltou no governo Temer para cá, para o mapa da fome, e hoje nós temos 10 milhões de brasileiros no mapa da fome. 1/3 da população venezuelana. Mas ninguém está olhando para cá. Ninguém está olhando para o Brasil quando o Brasil vendeu a Embraer e vendeu nossa autonomia de construção de caças aéreos para defesa. Ninguém está olhando para o Brasil quando o Brasil está vendendo seu petróleo, enquanto lá eles estão segurando, né? Então essa briga, né, que existe entre Estados Unidos e brasileiros, que com esse governo de extrema direita agora apoia também o governo Trump, né, na verdade é por ideologia. E aí existe uma coisa chamada soberania de um país. Quem resolve as situações políticas de um país, quem deve ser presidente ou não, é o seu povo. Nós não podemos, por exemplo, eu infelizmente tenho que aceitar que o presidente que está aí não é o que eu quero, mas eu tenho que aceitar. Faz parte da democracia, né? Assim como lá faz parte da democracia. Eu não posso qualificar lá de ditadura, porque lá também foi eleito. E o presidente que está tentando se assumir, chamado Guaidó, né? Ele não tem voto para legitimar o seu poder.
O voto vem das urnas, né? E as urnas que empoderam o presidente, que dão poder ao presidente tomar ações, né? Na verdade, é um grupo da elite econômica venezuelana que não aceitam, né, um governo que volte o seu trabalho para a classe dos mais pobres, dos mais despossuídos, né, como existia na Venezuela e existe no Brasil também. E aqui a gente não vai, né, a gente vai falar daqui a alguns dias aí sobre a genealogia do golpe do professor Gessé de Souza, por que o governo Dilma caiu. E aí vocês vão ficar surpresos o porquê ela caiu. Tinha todo-se um plano, né? Historicamente sempre tem um plano, toda vez que um governo popular tenta lutar pela classe trabalhadora, ou seja, as pessoas que menos têm condições de sobrevivência, né, no mundo de hoje. E aí a gente tem que pensar, como diz o Papa Francisco, né, uma palavra que é muito importante na história ou de um cristão ou de qualquer ser humano que pensa: solidariedade. Tá? E a gente tem que respeitar a soberania de um país. O país tem soberania, né? A gente tem que respeitar. Se eles têm ideologia diferente, não tem problema. Isso é um ponto normal em qualquer lugar do planeta Terra, vai existir isso. Por exemplo, a China é um partido chamado um Partido Comunista, que não é comunista. Eu sou marxista e sei que não é, né? Mas a China é um país que ninguém mexe com eles. Por quê? Porque eles são poderosos, né? E são não só poderosos militarmente, mas são poderosos economicamente, né? Então vão mexer com os pequenos, né? Isso me lembra a doutrina Monroe, América para os americanos. Americanos quem? Os estadunidenses. Eles não pensam em brasileiros, eles não pensam em coreanos, eles não pensam em ninguém, eles pensam neles mesmos, né? E esse presidente fantoche, Donald Trump, que está aí, né, que disse certa vez que não, se a filha dele não fosse filha dele, ele transaria com ela. Tá? Esse presidente, né, que em 81 pediu condenação de morte de 4 adolescentes negros inocentes, né, esse presidente não tem moral nenhuma para dizer alguma palavra ou dar alguma determinação para a nossa soberania também. Nós somos brasileiros, temos a nossa soberania e não aceitamos imposições norte-americanas, né? Outrora, no governo FHC, Lula, Dilma, não existia essa determinação dos Estados Unidos sobre nós. Nós somos brasileiros. Nós não temos que se intrometer na soberania dos outros. E sim, tornar o bloco da América do Sul mais consistente, mais forte, né? Para evitar que sejamos esmagados pelos próprios norte-americanos. O México enfrentou isso com a ALCA, né? E que saiu na miséria, né? Porque a ALCA acabou com o México, né? E hoje existem milhares, milhões de mexicanos na extrema pobreza, né? Que o presidente que assumiu agora, né, está tentando restabelecer. E o pior, né? Sempre quando entra um governo de extrema direita, eles agridem primeiro os professores. Por quê? A função do professor é formar um cidadão crítico, reflexivo e empoderado de cidadania para mudar a história de seu país. Ok? Essa é a minha participação de hoje. Quem gostou, deixa um like, né? Inscreva-se no canal. Um abraço, gente.